Português e Francês pela Universidade de São Judas, professor de Direito Ambiental da Escola Superior do Ministério Público e membro da Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água do Ministério Público. Gostaria de chamar a senhora doutora Fernanda Penteado Baleira, defensora pública do Estado de São Paulo, membro do Grupo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos e conselheira do Conselho Nacional de Justiça para o tema da população em situação de rua. Gostaria também de chamar o Alderon Costa, jornalista, fotógrafo e editor do jornal O Trecheiro. O Alderon atua como articulador de projetos de associação Rede Rua, foi ouvidor-geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no 2014-2018, é conselheiro do ITTC, membro do Núcleo de Movimentos Sociais e POP-Rio, da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo e integra o Fórum da Cidade de São Paulo em defesa das pessoas em situação de rua. E por último, nossa mais importante, né, dessa mesa, a nossa querida Loura. A Loura é membro do coletivo A Cor da Rua e também uma participante ativa das causas da população em situação de rua. Para mediar essa mesa, doutora Carmen. Você quer escapar de mim? Jamais. Você pensou. Georgia, você ajuda a gente com o tempo? Sim. Por favor. Então, bem-vindos todos da mesa. A gente já conversou bastante. Eu vou passar a palavra inicialmente para o procurador. A ideia é que a gente tenha 10 minutos, 10 a 15 minutos, mas para a gente ter um tempinho maior para o debate depois. Obrigada. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, agradecendo o nome da Georgia, feliz de estar na companhia da Fernanda, do Alderon, que já são parceiros de trabalho. Eu estou na Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, então, desde agosto desse ano, e pretendo dar continuidade ao excelente trabalho dos meus antecessores, do Eduardo Valério, da Ana Trota, e a gente já diagnosticou, mais ou menos desde agosto, algumas deficiências na atuação da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos aqui da capital, e por incrível que pareça, o tema da população em situação de rua não é uma dessas deficiências, tendo em vista que é o tema predominante na nossa atuação. Cerca de 70%, 70% a 80% do nosso trabalho diário é focado na população em situação de rua. Lógico que eu não ia ter a pretensão da gente esgotar o tema, mas talvez trazer um pouco, a título de exemplificativo, nossa atuação, o que a gente tem observado atualmente, quer do ponto de vista do que tem chegado ao nosso conhecimento, quer do que a gente tem apurado na nossa atuação diária, em especial no que diz respeito à conduta de alguns membros da alta administração, principalmente da administração municipal, no que diz respeito ao assunto de acolhimento, de políticas públicas. Só para a gente dar uma contextualizada, vou trazer como exemplo uma representação que chegou a nós há cerca de mais ou menos uns 45, 60 dias. Houve uma representação por um cidadão querendo que o Ministério Público atuasse contrariamente à instalação de um equipamento de acolhida de população em situação de rua no bairro da Lapa, cuja finalidade seria a transferência de algumas pessoas atendidas num equipamento instalado na CEAGESP. E segundo essa representação, o Ministério Público deveria proibir
a tomar medidas visando a proibir a instalação desse equipamento, tendo em vista que ele não teria sido precedido de um estudo de impacto de vizinhança e o impacto que isso traria, tendo em vista que é uma região em que ele fez pontuava a existência de 4 a 5 colégios, principalmente da rede privada, e que essas crianças estariam submetidas, portanto, a um índice indiscriminado de violência. A representação, na verdade, como ela foi feita, ela é bem ilustrativa de uma parte do pensamento comum e, infelizmente, um pensamento compartilhado por parte de membros da administração que tratam do assunto, talvez até com uma riqueza de termos, invocando estudo de impacto de vizinhança, alguns termos um tanto quanto vazios, porque não sabem exatamente onde que eles se aplicam, e demonstrando a superficialidade em que os termos são usados exatamente para disfarçar a sua aporofobia e uma certa tendência da criminalização da pobreza, que é isso que a gente vê no dia a dia. Para analisar essa representação, então, eu fiz uma pesquisa no nome desse representante liberal iluminado, no sentido de verificar, como ele invocou um estudo de impacto de vizinhança, e saber quantas representações ele tinha feito ao longo dos últimos 5 anos, representações contrárias a edificações de incorporações imobiliárias de médio e alto padrão que tenham sido autorizadas pelo poder público sem a exigência de estudo de impacto de vizinhança. E qual não foi a minha surpresa de que não havia nenhuma representação nesse sentido, e por força disso, e também argumentando que um processo pedagógico eficiente para essas crianças que estudam nesses colégios abastados passa obrigatoriamente por conviver com a diversidade, para que elas sejam cidadãos do bem e não repitam esse tipo de equívoco como foi essa representação. Essa representação acabou sendo indeferida e eu disse que o Ministério Público não adotaria nenhum tipo de providência contra a instalação desse equipamento público. Há a possibilidade de interposição de recurso, e o liberal iluminado não interpôs recurso, isso está arquivado dentro do Ministério Público. Eu trouxe esse caso porque a gente tem observado que há algumas autoridades públicas que têm também esse tipo de pensamento raso, sem conhecer ao certo dados disponíveis e produtos contratados pela própria administração a respeito do assunto, que são desconsiderados e medidas são adotadas sem que esses dados sejam levados em consideração e sejam praticados atos de violência contra os direitos humanos e contra a gestão da coisa pública na administração do assunto, que é exatamente o que a gente tem falado, e eu vou repetir o que a gente tem verificado, que é uma tendência da criminalização da pobreza. Nesse sentido, desde que eu cheguei, a gente fez uma reunião muito produtiva logo no começo com a Fernanda, com o Alderon, e isso resultou na instauração de um procedimento que nós estamos atuando conjuntamente para verificar o aumento da violência nas abordagens da população em situação de rua, predominantemente na região central da cidade de São Paulo, quer por força da Guarda Civil Metropolitana, quer por conta dos agentes policiais, numa política que a gente tem verificado de perfeito higienismo, principalmente da área central da capital. Aparentemente, o que eu já disse para vocês, a atuação municipal, a atuação estatal, ela vem desrespeitando a legislação e todos os produtos que existem dentro da própria administração de levantamento dos dados a respeito da população em situação de rua. Nesse sentido, a gente tem e a gente verifica que toda a legislação que trata da matéria de assistência social, dessa área de assistência social, é uma legislação que demora muito a ser regulamentada, demonstrando que não é uma prioridade para os governos, para as 3 esferas de governo.
E nesse sentido a gente tem a lei municipal que trata do assunto, que era de 2019, a 17.252, ela... A gente vai cumprir esse tamanho. Que ela veio a ser regulamentada então só depois de 3 anos e que ela tem exatamente a finalidade, são diretrizes dessa legislação, a retirada das pessoas dessa situação de rua com oferecimento de oportunidades de geração de renda e de moradia. E pelo censo que foi feito com a população de rua, a gente tem quase a totalidade da população de rua, algo em torno de 96% dessa população, desejam sair dessa situação, da situação de rua. E que metade dessa população, 50%, aponta como causa principal de não sair da situação de rua, em situação de rua, a ausência de oportunidade de trabalho. 25% apontam que a causa seria uma falta de moradia e só na terceira posição apontam como causa de não sair da situação de rua o uso indiscriminado de drogas e álcool. Então o que a gente percebe é que boa parte da política pública ela é feita Então, boa parte da política pública ela é traçada pelo que não é exatamente o ponto crucial do atendimento à população em situação de rua, que isso seria a geração de oportunidades de emprego, geração de renda para essa população, e a falta de moradia, tendo em vista que boa parte da política pública ela é centrada no abuso de substâncias ilícitas ou álcool, quando na verdade essa não é a causa predominante da manutenção dessas pessoas em situação de rua. Quando a gente vê essa parte de desrespeito de produtos que existem a respeito do assunto, a gente, como promotor de justiça, e que a gente tem que verificar a lisura das contas públicas, a gente percebe que está havendo pelo menos potencialmente um desrespeito a um princípio constitucional da administração pública, que é o da eficiência. A política pública nesse assunto ela não tem sido eficiente na medida em que ela tem desrespeitado os produtos que ela tem à sua disposição para fazer o planejamento e a escolha das políticas públicas. E nesse sentido, já para só dar uma pincelada e a gente introduzir talvez para um debate, isso fica claro numa reunião recente que eu fiz com o Tribunal de Contas do município, numa auditoria que foi realizada recente nos resultados da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a Secretaria Municipal, em que eles observaram a eficácia, por exemplo, da saída qualificada da população em situação de rua. E essa auditoria conseguiu apurar que mais de 51,2% das pessoas que haviam saído em situação de rua voltaram, o que demonstra que a política pública não está sendo eficiente. E 30% dessas pessoas que voltaram para a situação de rua apontam que o fizeram exatamente por perda de trabalho. 24,8% por conflitos familiares, 19% por dependência ou uso de drogas e 8% por perda da moradia ou dificuldades na manutenção de pagamentos de aluguéis. Então, o que a gente verifica, e isso tem sido, e a gente conseguiu só hoje, recentemente, depois de 4 ou 5 anos de uma obrigação da administração pública em prever a reserva de um percentual de contratação de população em situação de rua nas contratações diretas que ela faz, só agora, no final do mês passado, que a Procuradoria-Geral do município lançou
a minuta do edital disponibilizando para todas as secretarias, para que daqui para frente, em todas as contratações, faça a reserva dessas vagas. Então, o que a gente verifica é exatamente isso, de que, apesar da existência de dados a respeito do diagnóstico das causas e que dá mais ou menos o perfil do assunto, esses dados não têm sido respeitados e comprometem a eficiência da política pública nesse sentido. Então, o que a gente verifica é que muito trabalho tem ainda a ser feito e nós estamos abertos, disponíveis para enfrentá-lo. Eu agradeço e passo a palavra aos demais. Obrigado. Passo a palavra para a doutora Fernanda. Bom dia a todas e todos. Vou agradecer muito o convite da professora Carmen de estar aqui nessa manhã. Então, eu sou defensora pública, né? Fiquei 5 anos na coordenação do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública, que, entre outros temas, é o núcleo que atua com a população em situação de rua. E, além disso, eu participo do plantão que a Defensoria Pública oferece, que faz atendimento jurídico individual às pessoas em situação de rua. É um plantão que acontece de segunda a quinta, das 8 ao meio-dia, na Rua Boa Vista 150. Então, esse é o contato que eu tenho com o tema, né? É desse lugar que eu vou falar. Então, da Defensoria Pública, que acompanhou tanto a questão da política pública para as pessoas em situação de rua, como também o que aparece no atendimento individual, né? Quando a gente acolhe as demandas jurídicas das pessoas em situação de rua. O tempo não é muito longo e me passaram diversos tópicos para abordar. O primeiro deles é em relação às principais violações aos direitos das pessoas em situação de rua. E aí, sobre esse tema, não sei se quem está aqui também concorda, que trabalha com as pessoas em situação de rua, talvez a gente esteja vivendo um momento mais crítico de violação dos direitos à população em situação de rua nesse momento na cidade de São Paulo, que está marcado por uma extrema violência em relação a essa população praticada pelas forças de segurança pública, mas que não está direcionada só a essa população, como infelizmente sempre foi a realidade, como também aos trabalhadores que executam a política de atendimento às pessoas em situação de rua, o que torna ainda mais grave o cenário que a gente está, né, e impede que quem está desenvolvendo o seu trabalho assim consiga fazer. Então, a gente tem notado essa ampliação da presença das forças de segurança nas imediações dos serviços, e o que tem sido relatado para a Defensoria Pública e foi constatado também por meio de visitas em locos que a equipe do núcleo fez nos serviços, é que essas abordagens impedem que as pessoas estejam nas imediações dos serviços, na porta dos serviços, que permaneçam ali nos serviços, então dificultam o atendimento e a criação de vínculo para que essas pessoas sejam acolhidas e atendidas, né? Um novo conceito de quem está em situação de rua não pode ficar na rua, que eu acho absolutamente inédito e estarrecedor na cidade de São Paulo. A pessoa tem que ficar dentro do serviço. A questão é que a gente não está falando aqui de serviço de moradia, que oferece uma casa, um lugar para pessoas. São núcleos de convivência, centro-pops, serviços que, pela sua natureza, são serviços que a pessoa vai lá circular, né? Ela vai comer um prato de comida, vai tirar um documento, receber um atendimento, e a impossibilidade que ela permaneça ali naqueles arredores, o que é extremamente grave. As denúncias também estão no sentido de restrição ao direito à livre circulação e locomoção das pessoas na região central. Então, o que tem também chegado com muita frequência é que as pessoas simplesmente estão sentadas na praça, paradas em algum ponto na região central e são abordadas para circularem. Então, não pode ficar parado. Isso era, infelizmente, né, a realidade da cena de uso aberta da região da Cracolândia, né, onde, enfim, pelo menos desde 2012, a gente tem registro das práticas das operações dor e sofrimento e outras práticas que são destinadas a fazer com que as pessoas circulem e não fiquem num ponto parado, mas 13 anos depois isso se disseminou pela cidade inteira, então qualquer ponto de concentração de pessoas em situação de rua, a abordagem da polícia pelo simples fato das pessoas estarem lá. Eu mesma presenciei faz uns meses. Recording in progress. Tá tudo bem. Saindo do metrô ali da Sé,
eu tinha um grupo de pessoas em situação de rua dançando, assim, ouvindo uma música e dançando, e eu presenciei um momento que a guarda abordou eles para falar que eles não podiam dançar na praça. Aí eu me aproximei do guarda, falei, mas por que eles não podem dançar? Não, porque é a norma. Eu falei, que norma? Não existe essa norma. E aí, enfim, ficou aquele constrangimento, né? Mas automaticamente as pessoas, óbvio, se espalharam, porque não querem ficar ali pagando para ver a violência que pode vir da crescente abordagem, né? Então, mas é assim, um pequeno exemplo de uma fração do dia em que essa abordagem aconteceu, mas a gente sabe que ela é constante, frequente e cotidiana. Então, assim, das denúncias que a gente tem recebido, né, a maior parte delas é feita por homens, né, que estão em situação de rua, e 76% das denúncias são feitas por homens negros, né. Então, acho que é importante dizer também da questão racial, né, que perpassa essa violência praticada contra a população em situação de rua. Se ela é geral e cotidiana, ela ainda é mais intensa com quem é negro e está em situação de rua. Acho importante dizer, então, né, da ampliação da presença das forças policiais, da restrição ao direito da livre circulação e também outra violência, acho que não tem como não caracterizar como violência que tem acontecido, que é o fechamento de alguns serviços destinados a acolher as pessoas em situação de rua. Isso é também uma violência e uma violação. E aí a gente está falando tanto de serviço de acolhimento, quanto do que eu reputo como gravíssimo, que são serviços de distribuição de alimentos, né? Como uma cidade que vive uma insegurança alimentar, como a cidade de São Paulo, que atinge não só as pessoas em situação de rua, pode restringir ou cortar serviços que oferecem alimentação. E aí as justificativas, eu cheguei a levar isso numa reunião oficialmente para a Secretaria de Assistência Social, e uma das justificativas sobre a restrição de alimentos é que notava-se que quem estava se alimentando não era uma pessoa em situação de rua. Então, era uma pessoa que tinha algum tipo de trabalho e tal. Como se a pessoa que vai até um serviço, um núcleo de convivência, para pegar um prato de comida, não tem uma necessidade presumida que se a pessoa está ali, ela precisa daquele prato de comida. Independentemente se naquele momento ela está acolhida provisoriamente numa pensão, numa ocupação, se ela está realizando algum trabalho informal que permite que ela tenha algum mínimo acesso à renda, por óbvio, isso não pode impedir o acesso a um direito tão básico que é a alimentação. Mas isso é uma violação e uma violência que tem acontecido. E qual que é o resultado de tudo isso, né? As pessoas deixam de frequentar os serviços a partir do momento em que há uma intensificação da abordagem policial e da presença ostensiva da polícia nas mediações desses serviços, as pessoas simplesmente deixam de ir, o que dificulta a criação, né, de vínculo com essas equipes e qualquer expectativa de trabalho que possa ser desenvolvida com essa população a longo prazo. Então, você não faz o acolhimento, você não cria o vínculo e você efetivamente não consegue executar a política. Então, é um cenário de muita gravidade que está, assim, em dissonância de tudo que diz a lei, né? Então, direito de locomoção, direito de integridade pessoal. Desde 2021 também existe a resolução 425 do Conselho Nacional de Justiça, que trata da política, né, que o judiciário tem que executar para as pessoas em situação de rua, que também está sendo totalmente descumprida, e que a gente vê uma realidade de abordagem e remoção forçada de pessoas, que também contrariam tudo que tem previsto no Código de Processo Penal, né? Não há nenhuma, isso é importante vocês que são da rede, que trabalham, saberem, não há nenhuma autorização legal para que alguém seja abordado simplesmente por estar em situação de rua. Isso não está previsto em lei, isso não é autorizado. O fato de alguém estar em situação de rua não autoriza a abordagem por parte da polícia. Então, isso é uma prática ilegal. Para a polícia, para a guarda poder abordar, ela tem que estar numa situação que se configure como fundada suspeita, o que tem que ser hoje, pela jurisprudência, porque é aceito, motivado, né, pelo agente público, não é o simples fato da pessoa estar em situação de rua. Então, a gente vê essa violação gravíssima de acesso à cidade, ao direito à cidade praticada contra as pessoas em situação de rua, que não podem também estar e permanecer num espaço público. Então, para não deixar de abordar os meus outros tópicos, já que faltam 3 minutos, então, esse é um grande cenário de violações, né? E como a Defensoria pode atuar? A Defensoria tem essa função de fazer a defesa individual e também coletiva das pessoas em situação
de rua atuar, por exemplo, num direito básico que é permanentemente violado, que é o acesso à documentação, né? Então a gente também facilita a emissão da certidão de nascimento e o encaminhamento das pessoas para tirar seus documentos, mas também é muito importante que a Defensoria seja acionada quando se registram essas violências, quando a rede tem conhecimento dessas violações, para que a gente possa entrar com ações coletivas que tenham, assim, uma mínima possibilidade de mudança na realidade. Então a gente tem um histórico de atuação em relação à retirada de pertences, com ações judiciais que a Justiça já reconheceu a ilegalidade dessa prática, e também de atuação coletiva com outras entidades na ADPF, né, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 976, que o Supremo Tribunal Federal julgou e reconheceu que as pessoas em situação de rua no país inteiro vivem um estado de coisas inconstitucional, que significa uma violação permanente dos seus direitos mais básicos. Então a gente tem lá uma determinação do Supremo, que foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas ratificada por todos os ministros, de coisas que o município e o Estado têm que fazer para garantir os direitos da população em situação de rua que não têm sido feitos. A Defensoria e o Ministério Público podem cobrar isso. E aí, para encerrar minha fala, tinha um tópico que era sobre a criação de fluxos permanentes, né, em rede. Eu acho super desafiador a gente pensar em fluxo permanente quando sequer a política pública hoje em dia é permanente, né? E aí, para citar dois exemplos, a Defensoria Pública atuou junto com o Ministério Público na pandemia numa ação que foi bem sucedida de gratuidade do Bom Prato para as pessoas em situação de rua, né? E isso foi garantido na pandemia e continuou sendo garantido hoje por meio de decreto, mas graças ao provimento judicial que a gente teve num primeiro momento, né, que a Justiça obrigou. Mas essa política vem sendo praticamente inutilizada porque ela é executada por meio de um cartão que as pessoas não têm, não conseguem ter acesso, nunca mais perdem e não conseguem repor, então há uma descontinuidade, o que também tem se repetido, por exemplo, na política do auxílio reencontro, que é o que a prefeitura divulgou muito, usou bastante como propaganda que poderia, né, pagar uma moradia à escolha da pessoa, R$600 se ela estivesse sozinha ou R$1.200 se ela estivesse em família, que simplesmente por uma questão contratual com a OSC foi suspenso, até onde eu sei, não sei se a Júlia tem informações atualizadas, continua suspenso. Então, como é difícil a gente pensar num fluxo permanente de denúncias, de atendimento e encaminhamento, quando sequer, né, a política para a população em situação de rua é permanente, é tudo feito às pressas, numa emergência e numa constante descontinuidade que dificulta todo um trabalho em rede e uma articulação que tem que ser feita para o acesso aos direitos dessa população. Mas acho que um dos passos é a gente ter espaços como esse, né, juntar os atores que trabalham nessa política para a gente formar tanto essa rede de proteção para quem está na rua, de órgãos e atores que podem receber essas denúncias, como também de cobrança ao poder público para que essas políticas que são tão impermanentes sejam permanentes e, de fato, garantidoras de direito. Então, vou encerrar minha fala e me colocar à disposição para o debate. Muito obrigada. Obrigada. Alderon, enquanto o Alderon vai colocando a apresentação, só para informar que essas questões de energia são da subestação Pinheiros mesmo, todo o bairro está sofrendo, como só nós. É para garantir a adrenalina. Adrenalina. Bom dia a todos, todas e todos. Bom dia aqui à mesa, né? É uma alegria muito grande estar aqui do lado da Loura. Nossa, eu sempre que eu encontro a Loura, eu me arrepio. A Simone, elas duas aqui hoje, simbolizam que nosso trabalho não está sendo ineficiente. Isso significa que é importante a gente acreditar nas pessoas, independente da condição que ela esteja. A Loura e a Simone eu conheci lá atrás. Tivemos boas brigas, né? Várias, né, Simone? E eu aprendi muito com elas, né? Isso eu falo assim com todo o carinho, né? O que eu sou hoje, também agradeço a vocês duas.
Agradeço também a professora Carmen, que chegou para nos ajudar. Está aqui também o nosso querido Leon também, que atende aí um companheiro que é assim, muito amigo, que também aprendo muito com ele, porque ele também não é fácil. Não vou falar o nome dele aqui, mas vocês vão descobrir. E aqui a Fernanda, bom, sem muitas palavras, que é uma defensora realmente da causa do que a defensoria tem que fazer. Né? Ela, para nós, representa muito essa defensoria que nós sonhamos. Ela é a realização dessa defensoria. Né? Queria até pedir uma salva de palmas para ela. Até um desagravo, né? A gente fala assim, né, essa coisa chique, né? Mas é uma homenagem a todo o trabalho que você e o Núcleo de Direitos Humanos e tantos outros núcleos da Defensoria aguerridos, né, tem feito e tem trazido esse debate da importância da Defensoria. A Defensoria é nossa, ela é importante. Nós não podemos deixar a Defensoria cair na mão de quem não precisa dela. Então é importante a gente estar muito atento a isso. E a Fernanda é símbolo dessa luta nossa. Bom, doutor Ricardo é uma grande surpresa para nós, né, doutor Ricardo? Foi uma alegria quando a gente soube que o senhor chegou, né, no Ministério Público. O Ministério Público é difícil. Sabe que o doutor Ricardo está aqui que a gente vai passar a mão. Não é fácil. A gente tem assim, um desafio muito grande com o Ministério Público. O fiscalizador, né, das políticas públicas, que muitas vezes defende as coisas mais absurdas. Né? Temos procuradores, promotores, também defensores da causa. E acho que o doutor Ricardo representa muito bem essa linha, né, que vem aí do doutor Valério, a doutora Ana, que são os mais próximos, né, o da saúde lá, que eu sempre esqueço, o doutor Arthur Pinto Filho, né, são promotores que estão aí com a gente, né, que não deixam a gente ficar mais doente, mais doido, né, de saúde mental. Nos ajuda, porque é um refresco quando o senhor nos atende no seu gabinete, quando a Fernanda vem. Né, acho que essa é o trabalho. Eu não tinha planejado falar tudo isso, mas eu acho que é bom, né? Eu estou olhando aqui, gente, quanta gente maravilhosa, né? Aqui a gente não precisa se esforçar para se defender, não, porque estamos todos do mesmo lado, né? Estamos todos na mesma linha. A Carla, que veio lá de Osasco, olha só, com uma equipe maravilhosa de Osasco, que está lá batalhando, né? Então, veio gente de todo lugar, o pessoal do consultório na rua, toda gente boa. Parabéns, viu, Carmen? Muito bom e muito obrigado. Bom, gente, olha, eu na verdade, eu tinha pensado um pouquinho, eu estava até ali pensando, vou ilustrar a fala do doutor Ricardo e da Fernanda, né? Que eu vou ser bem rapidinho. Eu queria começar com essa frase do Alexandre de Moraes, né? Que para nós é uma grande surpresa, né? Nem por falar por quê, mas enfim. Essa DPF, eu até pensei que a Fernanda ia falar dela aqui, a DPF 976, ela é uma utopia, né? É a utopia de Thomas More. O Alexandre de Moraes tem umas tiradas na sua na liminar que ele deu. É um documento muito importante para a gente usar no nosso trabalho. E eu tirei algumas frases lá do documento, e esse para mim é muito forte, está muito ligado ao que a gente está falando aqui. A dignidade das pessoas em situação de rua é direito humano inviolável. Logo, é inaceitável a dependência de sua realização à benevolência de particulares em razão da omissão do Estado. Esse é o grande salto que nós temos. Né? Eu costumo dizer que nós começamos a fazer isso a partir da prefeita Luísa Erundina, aqui em São Paulo, quando a gente começou a falar em políticas públicas. Né? Não que o particular não seja importante, é importante, mas é função do Estado cuidar das pessoas. Não podemos substituir o direito à política pública por caridade, né? Por dó. Né? Nós precisamos fazer esse salto, precisamos entender isso. Né? Bom, vou passar um pouquinho para frente. E aí, o que eu queria ilustrar? Eu trouxe aqui algumas imagens que vai mostrar um pouco o que o doutor Ricardo e a Fernanda falaram. Né? Falar em direitos humanos
para a população de rua, não tem sentido, né? Porque estar em situação de rua é a maior violação. Não precisa o policial bater, não precisa ele estar com fome, não precisa o eminente vizinho fazer uma ação no Ministério Público para não ser colocado um abrigo ali do lado, né? A rua, ela é uma situação de violação, né? Então eu trouxe essas imagens aí que faz a gente pensar, né? Essas questões que já a Fernanda trouxe, o doutor Ricardo trouxe, que é a questão da zeladoria, agora a pimenta, né, como refresco, né, que é usada ali, tá a foto ali, né, a questão das carroças, enfim, muitas coisas. Eu vou pular por conta do tempo. E aqui é importante essa frase: solidariedade não é crime. As organizações que não deveriam estar fazendo, porque é função do Estado, mas elas estão fazendo, né, saindo à noite. Tem histórias lindas de organizações que estão fazendo um trabalho muito importante, mas que não pode, de jeito nenhum, substituir esse direito, né? Isso a gente tem que avançar. Mas são importantes e são perseguidas pela polícia. Agora tem até uma tal de multa, né? Estão ameaçando as organizações com multa. E tem esse PL que solidariedade não é crime, né? Bom, aí nós temos a situação, essas imagens que reforçam essa ideia de que a rua, por si só, já é violência, né? E aí tem uma imagem que eu tenho me questionado muito. Não sei se vocês têm visto essa imagem na cidade. Eu tenho visto muita. Que não é mais carrinho, eles usam um cobertor como carrinho agora. Tá bom, assim é. Essa imagem do cobertor sendo o carrinho, né? Isso surgiu lá na região da Luz, na Cracolândia, né? E se espalhou hoje pela cidade. O símbolo de que a Cracolândia não acabou, ela está na cidade inteira. Todo lugar que você andar hoje, fiquem atentos, vocês vão ver essa imagem da direita, das pessoas puxando as coisas. Não é um carrinho, é um cobertor, um pano velho, nem um carrinho mais se tem. Então é bem difícil. Bom, como acabou o meu tempo, tem muita coisa aqui. Não, calma. Não, mas eu tenho uma coisa que eu queria fazer aqui e vou fazer. Não vou pular. Depois fica à disposição aí eu queria fazer duas coisas. Eu queria apresentar para vocês, porque me pediram para falar um pouquinho sobre a questão do jornalismo e a questão da saúde mental, como abordar isso, como conseguir tratar isso. Mas eu fui olhar um pouquinho os arquivos e eu descobri uma fala que acho que vocês têm que ouvir essa fala, né? Eu espero que eu consiga colocar ela aqui. É só... Você me ajuda aqui? Volta. Não sei se eu Volta um slide. tá aqui, achei. Aqui, ó. Não vai sair? Aqui? Obrigado. Vamos ver se ela... Tem um microfone. Você me autoriza a usar essa gravação? Sim. Autorização de Deus. Não, de Deus não, quero sua. Então, pois é. É o seguinte. É autorizado. É o seguinte. Aqui é o Nunes. O Lula. O Moraes. A secretaria. Gás. Certo pop. Habitação. Gás. Entendeu? Alberto. A casa de apoio. A casa social. Tá tudo roubando. Entendeu? Já não aguenta mais. Tá explorando o parque. Eles estão querendo roubar o parque. Estão querendo dar dinheiro do parque. Não carro da família, não. Tem direção? Então fala, Sodé.
Dinar. A Dinar, ela estava também na manifestação contra o fechamento lá da Casa Franciscana, que a gente fez em julho. Né? E, então, essa fala dela, ela traz... Primeiro que eu não coloquei a imagem dela, né? Vocês perceberam, né? Eu dei autorização dela, né, de usar essa imagem. Ela me deu autorização, a gente faz esse procedimento. Mas eu entendi que não era o caso de trazer a imagem dela. Muitos aqui talvez até a conheçam, porque é uma figura do centro da cidade muito comum. Ela anda ali muito, né? Sim. E ela tem uma fala que, inicialmente, é uma fala de gente doida. Mas é uma fala cheia de conteúdo, uma fala, e aí é o desafio nosso, né, na imprensa alternativa, é de descobrir, né, essa valoração e esse conteúdo que tem ali. Né? É um conteúdo muito forte. Né? Lógico que não vou tratar da questão mais da personalidade dela, porque não é o caso, mas eu queria trazer como um exemplo de que a gente precisa realmente dar muita atenção a essas pessoas, porque ali tem um conteúdo muito grande. E eu queria finalizar a minha fala, na verdade, mas eu vou deixar, se mais tarde tiver a possibilidade, todos nós acompanhamos o que aconteceu no Chá do Padre. Né? Todos sabem o que aconteceu lá, né? Da morte daquele rapaz que entrou no freezer, né? E passou a noite dentro do freezer. No outro dia o cozinheiro do chá encontrou ele lá, claro, morto. Né? E teve já está funcionando? E teve a ação da GCM, uma ação absurda, junto com um jornalista, que eu não sei se é jornalista, enfim, um youtuber, né? Que violaram a cena, né, ali antes da perícia chegar, né, inclusive dizendo que era da perícia, né, e a GCM participou desse processo, né, absurdo. Né. E eu trouxe uma fala da Leia, né, uma fala muito forte, que eu queria trazer também para representar o nosso apoio, a nossa solidariedade a esses trabalhadores, acho que todos os trabalhadores, mas em especial os trabalhadores do Chá do Padre. Quem conhece o Chá do Padre sabe a dificuldade que é aquilo ali. 400 a 600 pessoas todo dia. Você andar naquela fila ali te dói. Mas eles estão ali todo dia recebendo as pessoas com carinho, né, com atenção, com todos os conflitos. Então eu queria deixar aqui a nossa solidariedade, né, porque foram, de certa forma, algumas pessoas massacradas, né? Inclusive no último comitê teve uma questão muito absurda, né, que nós não concordamos, e quero deixar aqui a solidariedade. Quem é do CEPS? Aqui levanta a mão, só para a gente saber quem está aqui do CEPS. Então a vocês transmitam para os colegas. Se sobrar um tempinho, pode passar. Vou contextualizar um pouco, acho que nem todos sabem o que aconteceu. Alguém não sabe o que aconteceu no Chá do Padre? Algumas pessoas não sabem. Eu vou resumir o que aconteceu. É que recentemente, algumas semanas atrás, foi encontrado uma pessoa, o cozinheiro, quando chegou para abrir o freezer do refeitório, encontrou uma pessoa lá congelada e tinha morrido, e foi um choque, entendo, para todas as pessoas, e aí a abordagem da GCM, do jornalista, foi muito, muito ruim, mas depois o Alderon explica um pouco essa parte, mas eu queria só colocar uma luz porque eu entendo que esse fato, ele mostra a complexidade que é a questão da gente pensar a saúde mental em situação de rua. Porque é uma pessoa que fugiu, que se escondeu ali. Por quê? Será que estava fugindo mesmo? Será que estava de fato sendo perseguida? Será que era uma pessoa num quadro psicótico, achando que estava sendo perseguida? Será que era uma pessoa sob uso de substâncias? Será que era uma pessoa em abstinência? Será que estava fugindo da polícia mesmo? Será que estava fugindo de outras pessoas, do crime, talvez? E
E aí aconteceu isso, né? Uma tragédia, uma fatalidade, e que só reforça a importância da gente pensar a atenção psicossocial, o que os trabalhadores da assistência enfrentam no dia a dia, situações extremamente complexas, o que é real, o que é imaginário, o que é da substância. Isso é muito difícil e traumatiza todos nós, né? Então, só contextualizando isso. Bom, obrigado, Carmen, é isso mesmo. E só para dizer que ela autorizou que eu passasse aqui, eu fui lá na segunda-feira pedir autorização, né? Ela autorizou, e inclusive foi muito importante ter ido lá pedir essa autorização, porque ela trouxe questões assim, muito sérias, né, do atendimento das pessoas com essa situação, né, em que entra em surto, que não tem o que fazer, né? Essa é a verdade. Então, vamos então ouvir a Léia e já finalizo então com a nossa solidariedade a todos os trabalhadores que estão envolvidos com a população em situação de rua, em especial vocês do SECAS. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui hoje. Como a maioria sabe, nós estamos passando por um luto aqui no Chá do Padre. Então, nós nos reconstruímos das cinzas essa semana para levantar essa mesa, para colocar esse evento aqui de pé. Porque acredito que em qualquer momento, qualquer pessoa, não seria fácil chegar aqui hoje e levantar essa atividade. Nós chegamos até a repensar muitas vezes, será que a gente vai, que a gente já planejado nessa mesa aqui há algum tempo, fechar, vamos? E falávamos até no fechado, a gente tem que ir, porque o povo precisa, né? E querem mesmo é que a gente pare. A todo instante querem que a gente pare. Parece que tudo acontece para que a gente feche as portas e vá embora. Né? Então, agradecer a equipe de trabalhadores que está aqui no Chá do Padre. Né? Muito obrigada. A todas as pessoas que limpam essa casa todos os dias. A todas as pessoas que cozinham essas pessoas todos os dias. A todos os educadores, a minha diferente nessa casa todos os dias. A todo o nosso administrativo, né? A toda a equipe do serviço social, que se faz em 200 mil pessoas para atender as pessoas ali todo dia, né? Existem 5 assistentes sociais nessa casa. E pela quantidade de pessoas que passam, que eu nem sei como é que a gente dá conta de dar atenção, né? De ver a particularidade de tanta gente que passa. Porque as pessoas que estão numa situação de rua é isso, né? É homem, é mulher, é todo mundo LGBT, é todos os imigrantes, refugiados, as famílias, pessoas que têm a situação de saúde mental comprometida na rua, sem apoio nenhum. Eu gosto de dizer nenhum para as pessoas que estão aqui. O número de pessoas que precisam aprender na rua, gente, vocês não têm noção. A quantidade de pessoas que estão aqui no Chá do Padre nesse momento, sem apoio, sem tratamento. A gente precisa pegar a mão muitas vezes, com tricocáveis, para que a pessoa comece a caminhar e ver que ela pode ter uma vida, apesar de qualquer diagnóstico. No domingo, dia 16 de novembro, quando nós abrimos essa casa, a nossa equipe na cozinha encontrou uma pessoa sem vida aqui dentro. O Chá do Padre tem oficialmente, vai completar 22 anos. Eu acho que não teve um momento mais triste nessa casa. Eu estou no século 17 anos. Acho que não teve um momento mais triste pra gente do que a gente passou nos últimos dias. A gente não conseguiu falar sobre isso, né? A gente todos saíram em mídia, não foram poucas, foram todas, não foram narrativas nossas, né? Ninguém está esquartejado aqui, né? Ninguém sofreu uma violência por trabalhador aqui dentro, né? Todo mundo sofreu e está sofrendo até agora. Está todo mundo aqui engolindo choro para trabalhar, para abrir a porta dessa casa todos os dias. Porque não é fácil. Eu imagino a equipe da cozinha, que tem que enfrentar aquela cozinha todos os dias, né? Falando que a gente mexeu as coisas, que agora toda a higiene da nossa casa é comprometida. Algo que é muito sagrado pra gente, né? Que é a comida. A cozinha pra gente é o coração do Chá do Padre, né? É o que faz as pessoas virem nos procurar, nos reconhecer muitas vezes. Então, às vezes, as pessoas, né, não acreditarem no nosso trabalho depois desse evento,
Vou passar a palavra para a Loura. Gente, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Loura Matoso. Eu tenho uma trajetória de 30 anos na rua. E para mim foi muito bom, né? Senão hoje eu não estaria aqui. Eu ouvi o promotor falando, essa moça da defensoria falando. Gente, o que a gente tem que entender é que as leis, elas não foram feitas para pessoas com população de rua ou para quem paga aluguel aí há muitos anos e está vulnerável. Não foi feita. A gente tem, a população de rua tem a resolução CNAS, coisa mais linda de se ver, linda teoria. A gente tem as portarias e decretos. Nada funciona, nada é respeitado, entendeu? O decreto, ele vem da prefeitura. E o prefeito faz o decreto e ele mesmo, outro prefeito que entra, ele olha o decreto e fala, quero derrubar esse decreto. E é derrubado o decreto. É assim que funciona, né? A resolução CNAS é para todo o Brasil. Em todo lugar tem população em situação de rua. Eu fiz 3 censos. Ano que vem, em fevereiro, vai ter outro censo. 300 milhões custa o censo. A população de rua, ela tem preço. A gente tem 590 mil prédios abandonados em São Paulo. Imagina que se pegasse 300 milhões e investisse em moradia, investisse em emprego, investisse em saúde. Hoje a população de rua, ela tem a melhor coisa que a gente sempre desejamos nos anos 90. Ela tem um bom par. O bom par, eles acompanham a pessoa no médico, eles acompanham a pessoa em situação de rua. Nós não tivemos isso. Meu segundo filho foi tirado ali no Rio Pequeno, na zona oeste de São Paulo. Eu tenho uma filha que tem 24 anos, nasceu com displasia crônica frontal e nasal, dentro da Santa Casa. Quando ela nasceu, o médico falou, não nasceu uma criança, nasceu um monstro. Mas a gente vai tirar esse monstro de você. Essa criança hoje, essa adolescente hoje, essa mulher hoje de 24 anos, é a minha filha e é o meu maior porto seguro. Eu estou 24 anos só por hoje limpa. Eu continuei na rua, eu continuei recebendo os meus amigos na minha maloca, que eu sou maloqueira. Eu fui uma mulher em situação de rua, mas eu sou maloqueira. Eu sou aquela mulher que eu cozinhava, que eu lavava roupa, que eu comprava as coisas no mercado, eu sempre paguei meu imposto, entendeu? Eu não queria ficar à mercê, respeito muito as entidades, mas eu não queria comer uma comida que eu não sei como aquela pessoa vai fazer aquela comida, qual o sentimento de cozinhar com uma pessoa que está em situação de rua. Então eu queria fazer a minha comida com bastante alho, com bastante cebola e comer a minha picanha, porque eu sou carroceira para isso. Eu trabalho para me comer bem, entendeu? Mesmo eu em situação de rua, eu tive pessoas importantes na minha vida. E pessoas que não estavam em situação de rua. Eu tive a Júlia, ela está aqui. Eu tive a Soninha Francina, que teve a oportunidade de ir na minha maloca. Eu tive a Cecília, tá vendo essa senhora aqui, ó? Tá vendo essa senhora de cabelo branco? Se o poder público, junto com o intersecretariado, fosse 1%, tivesse 1% da disposição dessa mulher, todo o direito da população de rua estaria garantido. 1% dessa mulher. E eu conheci essa mulher porque eu sou mulher de conflito. Eu conheci essa mulher dentro do Comas, discutindo com todo mundo, xingando todo mundo. Foi assim, é assim que eu sou. Ah, Loura, mas você é muito violenta. Cara, eu passei 30 anos na rua. Imagino que eu não passei de violência. Agora, nesse momento, o que uma mulher não está passando de violência em situação de rua? Eu não estou falando de apanhar. Eu estou falando de um GCE, ou de um policial, ou de um cidadão de bem que está enfiando a mão dentro dela ou outras coisas piores. Eu estou falando disso, que essa é a nossa realidade. Tanto da mulher, como da trans, como do gay. É a nossa realidade, entendeu? E a gente nunca teve uma justiça social. A gente nunca teve direito a nada. Porque até aquele colchão meu que está ali para meus filhos dormir debaixo da carroça, o rapa leva. E eu não posso reivindicar. Moça, esse colchão é meu. Ele não leva, ele rouba. Isso não é levar, é roubar.
Se eu pego qualquer coisa, qualquer pessoa aqui dentro, eu estou roubando, eu não estou levando. Mas a gente tem pessoas importantes na nossa vida. A população de rua é mãe de alguém, é pai de alguém, é tio de alguém, é irmão de alguém. A gente tem pessoas importantes. E eu lembro que eu morava ali debaixo do viaduto do Minhocão. A primeira foto que passou, eu estava no colo de um amigo meu que morreu o ano passado, o Biratã. Estava já 50 anos na rua, né? Não quis ter filho. E em 2 anos eu tive filho. Depois daquela médica falar para mim que não tinha nascido uma criança, tinha nascido um monstro, me deu um start, né? Então, assim, eu comecei, eu falei, não, eu vou fazer tratamento, passei por 2 casas de recuperação, a primeira católica, foi horrível para mim, 150 Ave Maria, 150 Pai Nosso, para mim que reza eu gosto, Deus me perdoa. E eu fui por lá, liberdade, amor e respeito. Lá podia fumar, lá tinha teatro, e o rap também me resgatou muito, né? Primeiramente, meu Deus, no que eu acredito, no que eu confio, né? E até hoje essa mensagem, essa fala dessa médica, ela ficou em mim porque tudo de ruim que eu passei, gente, eu não fiquei lamentando, eu transformei. Então, a minha força hoje é nas coisas negativas, não é nas coisas positivas. Vocês estão aqui é uma coisa positiva, entendeu? Mas tem um outro lado. Se a gente não se unir, lutar, a população de rua não está em tempos difíceis. Nos nossos tempos sempre foi difícil. Não é porque caiu todo o intersecretariado, está difícil para nós. Sempre teve. Vai deixar de ser difícil para nós quando todo mundo estiver estruturado. É isso. Porque quando eu fui ter um filho atrás do outro na rua, eu achava muita gente para falar assim, nossa, mas essa mulher só faz filho na rua. O povo queria até dar um fudesse na rua. Entendeu? Eu tenho a mesma vida que as pessoas têm em casa, eu tinha na rua. Eu tinha uma vida sexual na rua. Eu tinha uma vida na rua. Entendeu? E mesmo assim, até hoje a gente é visto como invisíveis. Essa é a nossa realidade. Né? As pessoas chamavam, o cidadão de bem chamava a polícia para mim e falava comigo assim, pelo amor de Deus, chama o conselho tutelar e leva os filhos dela. Mas essa pessoa ela nunca sentou comigo e falou comigo assim, Loura, qual foi o drama? O que você quer? Então a minha luta é por direito. Eu, graças a Deus, agora em janeiro, fui contemplado depois de muitos anos na rua. Vou receber a minha moradia digna, né? Já paguei o primeiro imposto, R$360. Entendeu? E eu não sei sozinho. Eu tive pessoas, né? Eu tive pessoas, tá aí o Pedro, eu tive pessoas para me olhar e falar assim, eu quero o que ela tem, que é direito meu. É isso. E é isso que a população de rua quer. Então, em vez de ficar chamando porque você está incomodado, eu já vi que o incômodo não é porque a gente está na situação de rua. Não é esse o incômodo. O incômodo da sociedade é saber que vai tirar tudo da gente. Mas a gente vai continuar ali, resistindo. A gente continua ali. Me tiraram tudo. Me tiraram tudo. Quando me roubaram meu segundo filho, meu chão caiu. Eu usava crack o dia inteiro. Eu comecei a usar uma semana inteira. Eu dormia 2 dias. Mas eu usava. Porque era o que eu tinha para tirar aquela dor. Entendeu? Então eu tive 7 filhos em situação de rua. Eu tive meus 7 filhos. E as pessoas me olhavam assim e falavam comigo assim, você está grávida de novo? Eu falava, estou grávida de novo. Mais uma benção. E meus filhos são minha benção. Porque às vezes eu tenho vontade, eu fico tão indignada com tanta coisa, eu falo, eu podia tanto dar uma paulada. Dar uma paulada é fumar crack, viu, gente? Dar uma paulada na pessoa não. Eu falo, eu podia tanto dar uma pauladinha, só que eu olho para frente, eu olho para trás. Eu olho o que eu conquistei, as pessoas que eu consegui hoje poder ligar, falar, entendeu? Falar da minha felicidade, depois de tantos anos de luta, ter conquistado a minha moradia, né? E essa é a nossa realidade. A única coisa que a gente quer é o nosso direito. A população de rua não quer mais nada. Ela não quer nada. Ela quer o direito dela, da moradia,
do emprego, da saúde. Graças a Deus eles têm um bom par, embora muitos não enxerguem, mas o bom par foi a melhor coisa que aconteceu para a população de situação de rua. Não estou falando da Secretaria de Saúde, viu, gente? Não estou falando da Secretaria de Saúde. Porque a Secretaria de Saúde, infelizmente, na minha época, eu não podia pegar minha filha para passar no pediatra. Não, você mora na rua que você não entra. A gente não tinha esse direito. Hoje a gente tem um bom par. A população de rua tem um bom par. Então, hoje, a população de rua, a gente não tem políticas públicas na prática. A gente tem na teoria. Mas a gente tem algumas pessoas que lutam com a gente. Isso faz a diferença. E olha, o promotor, eu estou muito preocupado com a fala do senhor, que o senhor falou que ela está aberta. Prepara que a gente vai estar lá. E nós é peso. Nós é o cão. Meu, é triste. Nós é o cão. Para lutar. Nós é o cão. Então ele prepara e falou que está aberto. Eu vou lá. Ó, Índia. Ó, Simone, ele está aberto. Nós vamos lá. A porta está aberta, nós vamos lá. O censo está vindo aí, a gente não quer a polícia oprimindo a gente, nem a GCM. Porque o mesmo poder público que fala que vai fazer o censo é o mesmo poder público que manda a GCM lá nos oprimir. Entendeu? E tirar a população de rua para não ser contada. A gente sabe que tem mais de 100 mil pessoas em situação de rua. A gente sabe. Você chega no extremo leste, a metade da colônia está no extremo leste. Tá difícil lá para eles. Porque a reciclagem que tem que... Gente, para quem não sabe, a população de rua trabalha muito. A gente recicla. Quando você vê um cara com o saco nas costas, que ele é trabalho. Ele está limpando a cidade. Ele está causando um impacto bom no meio ambiente. Ele não é mendigo. Muitas vezes ele passa perto de você e te pede R$1. Porque o dinheiro dele, do vício dele, está ali nas costas. E a gente também tem, né? A gente não pode esquecer da saúde mental, que é importante, e eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço. Quem está cuidando da saúde mental dos trabalhadores? Tanto do Compar, como da assistência e do Compar. Muito obrigado, gente. Obrigado por tudo. Bom, a gente está bem atrasado, mas acho que vale a pena a gente abrir os 15 minutos para poder trocar um pouco com a plateia e aí a gente vai para o nosso intervalo. Não sei se alguém quer trocar. Eu vou só, antes de começar, a gente faz um bloco de 3 perguntas, depois traz para a mesa. É só avisar que a gente está sendo filmado e então quem vier aqui para poder fazer a pergunta já está sabendo e está autorizando que está sendo filmado. Tem uma pessoa inscrita aqui, depois a Índia e aí depois o Pedro. Tem 3 pessoas já e a gente passa para a mesa. Por favor, se apresenta e faz a pergunta. Bem pertinho. Ok. Bom dia a todos e todas. Bom dia, gente. Desculpa, eu sou Maria Mota, eu sou uma trabalhadora do SUAS, sou uma assistente social dessa prefeitura, mais precisamente de SMARTS, mas nesse momento eu estou liberada para o SINCEP, então eu faço a gestão, né, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. E acho que é muito importante estar aqui hoje, cumprimento a mesa, né, a todas as pessoas que aqui estão, Loura, Alderon, Lara, Fernanda e Dr. Ricardo. Eu acho que é muito interessante ouvir vocês e saber com que a gente tem com quem contar. Rendo aqui a minha solidariedade aos trabalhadores do Chato Padre. Eu estava em reunião no dia que eu recebi a mensagem e a informação do que tinha acontecido. E como assistente social eu fiquei desesperada, do tipo, o que a gente pode fazer pela equipe agora? Porque eu sei o que é estar num lugar que a gente não tem mais o que fazer, né? E aí doeu um tanto a limitação humana que a gente tinha na hora. E acho que a gente traz um pouco de dor de ver uma cidade que a gente brigou tanto, né, por políticas públicas, né, ser destruída por um governo. E desculpa, peço licença à mesa, não tem como a gente não dizer que esse é o governo de Nunes e Tarcísio.
Esse é o governo de Lula que faz isso, né? É um governo que está disposto e tem um projeto para destruir todas as políticas públicas. Então não é desinteressante ou é sem interesse que a população de rua está sendo tão atacada, né? Nós temos recebido no sindicato inúmeras denúncias, tudo muito camuflada, tudo muito sigiloso, do tipo, olha, a gente precisa de ajuda, mas a gente não pode escrever. A gente precisa de ajuda, mas a gente não pode dizer. E aí eu fico, do outro lado, desesperada de como é que a gente vai fazer a defesa da população, que a fala da Fernanda é tudo que eu escrevi aqui, Fernanda, né? O spray de pimenta na porta, do serviço de convivência, cães farejadores entrando dentro dos nossos serviços de acolhimento. Como é que a população vai se sentir segura dentro dos nossos serviços se a polícia e a GCM estão entrando dentro dos nossos serviços? Como que os trabalhadores vão dizer que esse espaço é de convivência e como que vão dizer que esse espaço é de segurança? Então não é à toa. E aí pode ser que eu esteja fantasiando, né, alucinando, mas eu prevejo, né, e tenho pavor disso, de que a gente se torne um Rio de Janeiro para a população em situação de rua. Porque à medida que eu espalho a população, eu não dou a ela um espaço de convivência, trato ela como marginal, como sub-humano, não dou espaço para se alimentar, para se higienizar, não tem convivência, eu não trato com cuidado, eu não trato com respeito, eu não trato com carinho, eu animalizo. Se eu animalizo, ponho todo mundo na rua e aí depois eu posso matar. Essa é uma política gravíssima e séria. Então, acho que eu venho aqui para compartilhar, né, da minha revolta com esse governo e dizer que o Sindicep, né, se coloca à disposição à Defensoria, ao MP, aos trabalhadores todos que aqui estão, à população em situação de rua, para a gente somar em defesa da população e de todos os trabalhadores. Porque sozinho nós não vamos conseguir, mas juntos nós podemos. Então, eu aqui, na minha humilde pessoa, como profissional e sindicalista, me coloco à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Acho que a ideia da gente fazer esse encontro hoje é justamente essa, a gente juntar forças e ver como é que a universidade pode estar junto nessa luta. Bom dia a todos, bom dia à mesa, né? Obrigado por estar aqui. Fico muito feliz, doutor, Fernanda, né? Fernanda a gente já se conhece, mas doutor, eu vi algumas falas do senhor no começo ali, falando, né, sobre a população de rua, do não estar acontecendo o que a Smart, por exemplo, fala que já está acontecendo isso, aquilo, e aí acaba o senhor falando uma coisa que eu estava numa reunião com o doutor Estílio, que é o promotor de Justiça Federal, que eu trouxe ele de São Bernardo para cá, para poder ajuntar comigo, para poder cobrar essas 12 portas de secretaria que não fazem nada pela população indígena em situação de rua, que ela sim é mais invisível do que a negra, para eles, né? Para eles, porque na hora de somar dentro de albergue, jogar dentro de albergue, dentro desses núcleos, aí é dinheiro que vem. Se ela é um dinheiro que vem, então ela não é invisível. Nessa hora ela não é invisível, né, Loura? Então, assim, é muito difícil escutar como esse povo é insensível quando se trata do seu salário. Sabe, na cara do doutor Estílio falar que dados errados, sabe, o censo errado, eles sabem que o censo é errado. E sabem também, né, eu posso falar que eu não sou funcionária pública, eu não tenho medo de perder o emprego, porque eu não tenho emprego na prefeitura, então eu falo mesmo, o medo deles é de perder o emprego e de caguetar o seu próprio secretário. Tipo, olha, a higienização, ela trabalha com um combo. Fecha-se os núcleos,
empareda o morador de rua a de respirar, a de dançar, a de comer, a de proibir de dar alimentação, e a gente faz lá na Santa Rita do Passa Quatro, tipo um campo de concentração, onde a gente leva indígena, famílias de indígena Kaiowá, famílias de indígena Guarani Andeva, como tem a ex-secretária da FUNAC, ela mora no Santa Cecília, ela falou, da minha janela, eu desci para falar com uma família com crianças de Andeva. Veio aquele carrinho branco da prefeitura de remoção, entendeu? Eu perguntei para onde estava levando, o cara não quis falar para mim. O doutor Steve foi comigo num núcleo aqui na Sé, que a assistente social falou para ele perguntou, aqui tem muito indígena? Passa muito indígena? Ela falou, passa muito indígena, que a gente, dá banho, a comida, 300, né? Creio que no Chá do Pato também. Então, aí inclusive veio uma indígena aqui que tinha 3 criancinhas que não falavam português, as crianças dela só falavam na língua delas. A gente ia mandando com abrigo. E ele falou, qual é o abrigo? A gente vai descobrir. E direto a gente está perguntando para eles, aonde é esse abrigo? Eles não falam. Eles não falam para onde manda as famílias que a gente pergunta, e a família que estava aqui? Cadê a pessoa que estava aqui? Eles não falam. Né? Então, assim, fica difícil. O censo agora vai ser um dos censos mais que a gente vai desafiador, né? Por quê? Porque eles estão espalhando. Como teve uma parenta minha, que ela é Pancararu, que eu sou Pataxó, ela é Pancararu, e ela de São Mateus. E ela estava andando em Santos, porque ela foi na aldeia de lá, e ela encontrou um primo dela, que é morador de rua. E aí ela falou, o que você está fazendo aqui? Ela falou, não, a prefeitura trouxe a gente para passear, a semana passada. E falou que 4 horas era para estar a gente aqui, lá no posto e tal, que ia pegar a gente. Só que nós chegamos lá, os malucos chegou lá, não tinha ninguém, e até hoje a gente está esperando eles. Então, assim, Guarulhos também. Então, assim, a higienização é proposital. E eles ficam com cara de egípcia quando a gente joga na cara deles, a Smart, o pessoal, eles têm medo de perder emprego. E teve um dia que eu fiquei tão depressiva, tão deprimida com essa situação, doutora Carmen, eu chorei de madrugada. Porque eu sou uma pessoa tão assim, dane-se, foda-se, depois, desculpa que Deus, eu estou sendo travado, mas dane-se o meu salário, se eu estivesse recebendo. Eu sou humana, a gente vem na terra, não é para ser uma grama, é para fazer política pública, porque não adianta a gente não fazer. É como uma vez eu falei, se você faz, tudo que você faz na vida, não interessa, com 4 palavrinhas, amor ao próximo, rende trabalho, rende serviço, rende a comida faz ser deliciosa, tudo que faz com amor, o teu trabalho. Que custava esse povo, sabe, fazer uma cartinha anônima para o doutor Steve, investiga isso, investiga. Não, é convivente com a sacanagem, com a maldade desse governo, dessa prefeitura nojenta, que leva, sabe, Deus, pátria, família e os cambal. Então, assim, desculpa, gente, eu chorei na madrugada, eu falei, não, será que só eu que estou pensando isso, perdi o sono? Que gente nojenta, sabe, você falar, não, é assim, não. Doutor Steve, olha, assim, não tem, só tem 60 indígenas lá no CRAS. É horrível, doutora Carmen, é horrível lidar com gente, sabe, hipócrita, insensível, sacana, que só olha pro seu bolso, dando-se o próximo e está usando dinheiro, que a assistência, a Smart, é um dinheiro que vem por causa do morador de rua, é por causa da pessoa carente, senão não teria aquela secretaria, né? Desculpa, eu gostaria muito que o senhor chamasse, a gente sentasse e também chegasse junto com o doutor Stives, que veio também para somar com a população de rua, e ele também vai fazer parte e quer ouvir. Tanto você, doutora Carmen, ele está louco para te conhecer e conhecer quem é que trabalha também com a população de rua, porque ele está chegando e quer trabalhar junto. Pedrão. Bom dia a todos. Bom dia, professora Carmen. Parabéns. Eu sou Pedro Luiz da Silva, tenho 64 anos,
é possível. Nós moramos no prédio Azul do Nascimento, que foi construído com a ajuda da Júlia, a maioria das pessoas aqui. Nós, nossos prédios são felizes. O que nós queríamos? Que copiasse, né, o Azul do Nascimento. Né? Famílias são contentes, crianças que estamos lá, que eram moradores de situação de rua, hoje estão estudando. Então eu só venho pedir ajuda. Somos felizes. Quero que vocês entrem na política pública, né? Copiem o nosso prédio, que deu muito certo. Nós renascemos. Quando nós ganhamos um CEP, eu voltei a estudar. Hoje em dia trabalho numa instituição da RAIG, né? Fortalecer. Ajude, copie o Azul do Nascimento. É uma coisa maravilhosa. A Unisol nos ajudou. É muito contente e fala assim, estou indo para casa, né? Dê esse orgulho a mais gente. É com vocês junto que vai ajudar mais pessoas como nos ajudaram. Muito obrigado, Júlia, Aldeirão, né? Fernanda, né? Já tiveram tudo em casa. Sabe a alegria que a gente vive. Então ajude. É com a união de vocês que mais pessoas vão ser felizes que nem eu. Desculpe a minha emoção. O Asdrubal acho que foi mesmo uma conquista coletiva. A gente trabalhou desde a idealização, a gente fez um seminário na Unifesp na época, discutindo como é que ia ser com a população em situação de rua, com poder público. Era um momento muito especial aquele que a gente viveu e o Pedro está aí para contar que funciona. E esse tipo de parceria funciona e a gente está aqui para tentar resgatar e seguir nesse sentido. Tanto que fizeram só. Tanto que funciona que pararam. Porque funcionou. Então, gente, em função do nosso horário, eu vou passar a palavra à mesa. A gente vai ter um intervalo para o café depois da mesa. A gente 15 minutos e volta para a mesa seguinte. Podemos começar aqui. Bom, eu vou ser muito breve. Eu acho que o que foi relatado nas três falas, a gente já, Fernanda, Aldeirão e eu, desde o início que a gente se reuniu, é uma dificuldade que retrata uma dificuldade que nós temos na nossa atuação prática. Fernanda, na Defensoria, eu no Ministério Público, que é reverter esse tipo de problema em elementos de prova que a gente possa utilizar em eventual ação, em eventual medida contra o poder público para a gente corrigir os rumos da política pública. Nesse sentido, a gente entende perfeitamente a dificuldade das pessoas se identificarem e prestar esses depoimentos, quer para a Defensoria Pública, quer para o Ministério Público, por medo de N fatores, represálias, etc., inclusive dos funcionários que estão na frente, na linha de frente e que percebem essa série de dissabores, dessas desconformidades e que possam atuar responsabilização. Nesse sentido, a gente tem como garantir o anonimato dessas pessoas. Nós podemos colher essas declarações e utilizar como depoimentos de testemunhas sigilosas, ainda que no curso de eventuais ações judiciais que a gente tenha que adotar para corrigir o curso das coisas. Então, nesse sentido, fica o apelo para todos vocês, quer sejam moradores em situação de rua, quer sejam profissionais de saúde, funcionários públicos, funcionários das OSCs, quem quer que seja, que tenha conhecimento, pode nos procurar para relatar essas desconformidades, essas ilegalidades, que nós temos como garantir o sigilo dessa informação. E esse elemento de prova é extremamente fundamental para balizar a nossa atuação. Eu volto a dizer, e não foi uma balela qualquer, de que as portas do Ministério Público estão abertas. Nós só podemos fazer uma atuação em direitos humanos se nós estivermos abertos para acolher o anseio da população destinatária da nossa atuação. E nesse sentido nós temos também
previstos para o próximo ano pelo menos 2 audiências públicas para tratar de assuntos afetos às nossas atribuições, que é exatamente para balizar a nossa atuação. Não adianta nada da minha cabeça eu achar que determinado assunto dentro das nossas atribuições, que são mais ou menos em questão de racismo e de população trans, que são as 2 audiências públicas que o Ministério Público vai realizar no próximo ano pela Promotoria de Direitos Humanos, tirar da nossa cabeça o que nós achamos que é fundamental, o que é predominante, se a gente não ouvir dessa população quais são os seus anseios, as suas urgências mais graves que possam balizar nossa atuação. Então, volto a dizer, nossas portas estão abertas, nós podemos garantir o sigilo e nos interessa esse tipo de relato para que a gente possa reverter isso como elemento de prova para balizar nossa atuação. Muito bem, vou fazer minhas considerações finais bem brevemente, comentar, acho um pouco que o Alderon, que a Loura, que o Pedro, que a Índia trouxeram aqui, que basicamente sintetizam o que o Alderon falou, né, que estar em situação de rua é uma permanente violência e uma violação de direitos que, de fato, só vai ser superada pela moradia, né? Então, e isso, quando eu não falei da DPF 976 na minha fala, que é dessa ação que estava no Supremo Tribunal Federal, quando ela foi proposta pela rede, né, que é o PSOL, com a rede, não existia nenhum pedido referente à questão da moradia na ação inicialmente. A gente até atuou para tentar colocar algo relativo à moradia. O que saiu lá é a priorização da Pop Rua no Minha Casa Minha Vida, que é totalmente insuficiente ainda para a realidade dessa população. Então, eu acho que o que cabe a nós, né, que somos, principalmente a minha, doutor Ricardo, né, que trabalhamos em instituições públicas, para além de estar sempre aberto para coletar as denúncias, os relatos e fazer o acolhimento e reivindicar os direitos da população em situação de rua, é ter como norte que a única política pública que de fato vai dar conta de todas as questões que a gente trata aqui e principalmente também da questão de saúde mental é a política de moradia, né? Eu tive a oportunidade de visitar o programa Moradia Primeiro na cidade de Franca, aqui no interior de São Paulo, que em escala, né, proporcionalmente, talvez seja o maior programa de moradia primeiro hoje no Brasil. E aí, ouvindo, a gente teve reunião com a assistência social, depois foi visitar a casa das pessoas que estavam inseridas. E aí eu perguntei ali para uma das pessoas com 20 anos de trajetória de rua, qual tinha sido a principal diferença, né, para ela ao acessar uma moradia. E daí ela ficou pensando assim, né, ela falou, a diferença é que antes, quando eu estava na rua, eu acordava e fumava pedra, agora eu acordo e tomo um banho. Entendeu? É isso é a moradia para a vida das pessoas em situação de rua, essa é a moradia para quem faz uso problemático de drogas, é a moradia para quem tem questão de saúde mental. Então, óbvio que não é uma moradia sozinha, mas a moradia articulada com outras políticas precisa ser a base, né, sempre das nossas reivindicações. Então, digo isso para ficar sempre no nosso horizonte, que como política pública é isso que precisa ser reivindicado. Muito obrigada. Bom, eu queria retornar uma fala que teve na mesa, né, que a saída é o coletivo. Né? E aí a Mota trouxe aqui uma fala, ela não está mais, mas depois eu vou procurá-la pessoalmente, porque eu acho que é importante, né, essas forças, sindicato, outras associações, as universidades, né, assim como a Unifesp e tantas outras, que a gente se juntasse e se organizasse num grande coletivo para uma reação, para realmente conquistar isso que é bom, que é ir para casa. Né, Pedro? Nós temos que fazer isso. Que só os coletivos que tem hoje, nós não conseguimos. Nós não estamos conseguindo avançar. Então a Mota trouxe um insight aí para mim, que é a gente pensar isso, que a gente não tem que avançar. Um dia desse uma pessoa falou, mas vocês não vão fazer nada, está fechando tudo. Vocês não... Gente, nós estamos numa inércia difícil. Bom, propaganda. Cadê a Roseli? A Roseli, parte da gente, a Rede Rua, o CIMI, a gente fez essa cartilha para incentivar, para sensibilizar
a rede para a questão do censo agora, para contar a população indígena em situação de rua. Muitos de nós já passamos, já convivemos, já conversamos com pessoas indígenas e a gente não sabe. Então, foi um trabalho muito bonito, porque foi feito em conjunto, né, com vários indígenas, com o Cine, que tem expertise na questão indígena, né, e a Rede Rua contribuiu também na sua parte. Então, a cartilha eu deixei algumas, depois a gente pode estar também no site, né, tem o QR Code. E o Jornal Trecheiro, né, que todos vocês já conhecem, e dizer para vocês que o jornal está à disposição também para receber notícias dos serviços, reflexões aí dos trabalhadores também, né, e da população em situação de rua. E queria mais uma vez agradecer a Carmen essa possibilidade. Obrigado, Carmen. Gente, eu só tenho a agradecer. Tem uma pessoa que veio de muito longe, muito longe. Ela está encostada na pilastra, lá em Ione. Sempre lutou com a gente. E eu agradeço muito. Ione, foi muito importante. Gente, tem gente que entra na vida da gente e ela deixa a vida da gente marcada. Eu sou uma pessoa avisada por falar muito palavrão, mandar muita gente ir se fuder, entendeu? Né? E eu não quero saber qual a patente do cara, qual a posição do cara. Se ele falou uma coisa eu achei errada e eu era assim. Então, ao longo do tempo, fui aprendendo com pessoas, né? Educadas, pessoas, né? De outro nível, né? Como a gente fala na rua. Só que a gente ainda tem esse dragão, esse leão dentro da gente. E eu queria falar para vocês não desistirem. Se vocês tiverem oportunidade, eu sei que todo mundo aqui tem o seu trabalho, tem sua vida particular, mas se vocês tiverem oportunidade de participar de reuniões envolvendo o direito do outro, né? Ou o direito da sua vizinha, ou o direito de um parente seu, que está pagando aluguel, está numa situação que está à beira de ir para a situação de rua, não deixa de participar, não deixa de pegar o microfone para ser esclarecido as demandas, para saber o que esse povo que tem o poder, para mim é o que tem o poder, né? Então pode fazer em prol a política de direito, né? Eu estou muito preocupado, esse promotor voltou a falar que as portas estão abertas. Ele não sabe de nada, inocente. Ele, olha, eu não vou falar palavrão, mas ele está... O pessoal sabe, porque a gente vai lá, entendeu? A gente vai lá, a gente vai levar as demandas, a gente vai querer, vai estar junto com as demandas ser sanadas, né? Só que essa loura que ele está conhecendo aqui, não vai ser a loura que vai lá, que eu vou dar indignada, né? Mas eu vou. Ele foi com as portas abertas pela segunda vez. Então eu vou. E atrás de mim tem uma população em situação de rua. Tem uma mulher granada, né? Simone quer aí. Então tem pessoas atrás de mim que as coisas teriam que acontecer ontem. Pode preparar ou daqui a 30 anos atrás, a 50 anos atrás, e nada aconteceu porque a gente não tem o suporte promotor. A gente não tem um promotor para falar assim, a porta está aberta. A gente tinha o doutor Valário, mas nem de mim ele gostava. Ele me via e já saía de perto. Entendeu? Então não tinha como articular. Eu não sou uma pessoa fácil, eu gosto de conflito, viu? Eu sou cão. Eu tô avisando. Aí depois ele fala, gente, eu falei que a mulher com a porta estava aberta, a mulher é o cão. Eu tô avisando. Eu sou o cão. Aí ele conhece. As pessoas que eu já briguei aqui sabem. Eu não sou uma pessoa fácil. Mas eu luto só por direito. Eu não quero nada mais. Eu não quero um centavo de ninguém que eu trabalho. Eu só quero o direito da população de vulnerabilidade e da população em situação de rua. Obrigado, gente. Então, para concluir a mesa, doutor Ricardo, doutora Fernanda, Alderon, Moura, obrigada. A gente justamente promoveu esse evento em função das denúncias de trabalhadores, trabalhadoras do SUS principalmente, médicos, médicas que estão trabalhando nos equipamentos da região central e trouxeram coisas terríveis que estão acontecendo nesses locais. E
Então, essas portas abertas, a gente realmente vai, a gente costuma andar junto aqui, e eu acho que é muito importante a gente ter aberto esse espaço de conversa. Agradeço muito a sua presença, a presença de todos aqui, mas especialmente o novo parceiro, né, pro grupo, e a universidade também, entendo que possa ser esse espaço de receber essas denúncias que a gente tem recebido sempre e poder encaminhar e com toda a confiança que a gente já construiu ao longo de todos esses anos. Então, obrigada, gente. A gente tem 15 minutos agora, a gente retorna 10 para meio-dia, porque também os trabalhadores da próxima mesa têm que voltar para o seu espaço de trabalho, então a gente vai começar realmente 10 para meio-dia, tá? Obrigada.